Oiê! Dana área, se inscrevam no canal para ajudar na entrega dos vídeos e assim dar continuidade nas histórias. Simbora! Depois de se vestir e sair do quarto, Mila comentou que faltavam apenas 15 minutos e perguntou se ele já estava pronto. Em resposta, Lee respondeu com firmeza que não estava nem um pouco preparado para sair, como ela mesma podia ver. Ele ainda nem havia tomado banho, estava com fome e sequer tinha roupas limpas para vestir. Ao ouvir aquilo, Mila garantiu que ele não precisava se preocupar e então chamou o assistente Kim. Explicou que as roupas dele já tinham sido lavadas e deixadas prontas com antecedência, e que também haviam preparado sanduíches para o café da manhã. Ainda irritado, Lee resmungou que não comia sanduíches, mas Mila esclareceu que, levando em conta suas preferências, tinham feito um de presunto e queijo sem verduras, garantindo que ele comeria alguma coisa. Ela continuou explicando que seguiriam com o planejamento do dia e que passaria os horários detalhados e as informações durante o caminho, o que fez Lee gritar pedindo que ela parasse por um instante. Reforçou que só porque ela agora era sua secretária não significava que tinha o direito de persegui-lo até dentro da própria casa. Deixou claro que aquele era o seu espaço pessoal, onde vivia como queria, rolando no chão, tirando a roupa e se movimentando livremente. Em seguida, perguntou se ela realmente achava que conseguiria lidar com isso. Depois de uma breve pausa, Mila quis saber se o incômodo vinha do fato de ela ser mulher. Um silêncio tomou conta do ambiente, até que de repente lhe sorriu e caiu na risada, perguntando se ela havia enlouquecido por sequer sugerir que ele se incomodava com mulheres. Mila, sem se abalar, notou a reação e demonstrou certo alívio, dizendo que era bom saber que o diretor executivo havia com naturalidade. Faltando apenas 10 minutos para a saída, ela comentou que não haveria tempo suficiente para um banho, mas como já havia antecipado essa possibilidade, revelou que havia preparado uma toalha úmida. Em seguida, colocou luvas e instruiu Kim a se preparar, enquanto o assistente trazia um balde de shampoo. Alarmado, Léo quis saber o que ela pretendia fazer e gritou para que tirassem aquilo dali imediatamente. Mila parou, obedecendo por um instante, enquanto ele a encarava, percebendo quanto ela era firme e confiante. Depois de soltar um suspiro, ele pediu que ela esperasse, dizendo que tomaria banho em 5 minutos. Enquanto caminhava, pensava que o rabo de cavalo preso, os óculos sem brilho e o mesmo terno simples de sempre, o mesmo estilo de 10 anos atrás, eram marcas claras da constância dela. Nada havia mudado desde que se conheceram. Mesmo assim, ele odiava o jeito como ela conseguia tirá-lo do sério, mesmo sem fazer muito. 10 anos antes, quando o Grupo TK divulgou os melhores colocados da 53ª turma de funcionários, o primeiro lugar foi para Mila e o segundo para Lee Seopul. Naquele tempo, Léo havia dedicado toda a sua vida a fazer jus ao título de herdeiro do Grupo TK. Felizmente, ele vinha correspondendo às expectativas desde sempre. Desde criança, era chamado de prodígio e todas as suas conquistas eram fruto de grande esforço. Por isso, nunca tinha ficado atrás de ninguém até aquele dia. Quando anunciaram que Mila tinha ficado em primeiro lugar e ele em segundo, Léo lançou um olhar cortante na direção dela. Foi a primeira vez que havia perdido o topo em toda a sua vida. No presente, enquanto secava o cabelo, Léo perguntou se faltavam 5 minutos. Mila confirmou com um aceno. Ao olhar para ela, não conseguiu evitar o pensamento. Logo ela, de todas as pessoas, tinha que ser minha secretária? Enquanto se vestia, Léo a chamou, dizendo que odiava ter uma secretária pessoal tão próxima. Em resposta, ela manteve a calma e garantiu que se esforçaria ao máximo para se adaptar. Lee, no entanto, afirmou que era bom em fingir, e por isso também era bom em lidar com pessoas de quem não que gostava. nesse caso isso não daria certo. Dirigindo-se diretamente a ela, Lee Seop falou com uma pronúncia lenta e firme. Disse que não gostava dela. Desde o primeiro dia de treinamento, desde que foram colocados do mesmo grupo, ele já não havia gostado dela. Com os olhos entreabertos, olhou diretamente para Mila, sugerindo que ela desistisse e pedisse demissão. Mila percebeu claramente que aquele era um aviso direto. Um sorriso forçado cobria o rosto dele como uma máscara, e o tom de voz carregava um desprezo frio e sarcástico. Após alguns segundos de silêncio, Mila abriu um sorriso atrevido e comentou que, embora estivessem um pouco atrasados, se ele se apressasse agora, ainda daria tempo de chegar à reunião sem demora.
Lee ficou brevemente confuso, mas logo suspirou com resignação. Aceitando a situação, terminou de se vestir e disse que podiam seguir. Enquanto caminhavam pelo corredor, Mila se recordava das palavras duras que ele havia dito, que não gostava dela. A verdade é que ela também nunca havia simpatizado com ele desde o primeiro dia em que se encontraram, há 10 anos. Para ela, o herdeiro do grupo TK sempre foi apenas um príncipe mimado e mal-humorado. No entanto, ao lançar um olhar discreto para Lee, engoliu seus próprios pensamentos. Apesar de tudo, não podia negar que, pelo menos em aparência, ele era exatamente o tipo de homem que ela se apaixonaria. Uma geladeira Electrolux 2 portas. É o nosso tipo também. Uma semana antes, Mila havia sido chamada à presença do presidente do grupo TK. Ele comentou que tinha ouvido muito a respeito dela por meio do diretor Taejun e que, conforme havia sido dito, ela era uma funcionária exemplar. Encorajou-a a dar o melhor de si como assistente do diretor executivo Lee Se-ap. Mila tentou explicar que ainda tinha muito a aprender, mas o presidente mencionou ter ouvido falar também sobre seus irmãos, jovens promissores dos esportes de inverno. Disse que se fossem parecidos com ela, deviam ser bastante talentosos, e como o grupo TK valorizava atletas com potencial, sugeriu que isso poderia representar uma boa chance de apoio caso o grupo decidisse patrociná-los. Ao relembrar as palavras de Taejun sobre uma proposta interessante, Mila compreendeu que era disso que ele havia falado. Ao deixar a mansão naquele dia, sentia-se esgotada com o olhar penetrante do presidente. Velho ceboso. Vontade de enfiar 2 dedos no olho dele. Ele lembrava um tigre observando sua presa, com olhos firmes e exigentes a ordenar que ela desse tudo de si. Mesmo assim, tentou se acalmar. Repetia para si mesma que não havia razão para sentir medo, pois vinha cumprindo bem o seu papel. A vida de CLT não é fácil.